A gente conversa agora, então, com o senador Nelsinho Trade, do PSD. Ele está no nosso estúdio, mais uma vez. Ele é presidente da Comissão, então, de Relações Exteriores e hoje meio que foi bombeiro também, não tenho como falar outra coisa. Senador, boa noite, muito bem-vindo ao Expresso CNN mais uma vez. Boa noite, Mona Lisa. É um prazer estar aqui mais uma vez no estúdio da CNN. É um prazer estar participando desse debate junto com vocês todos. Prazer é todo nosso de tê-lo aqui mais uma vez no Mosaico da Informação do Expresso CNN. Eu, meu parceiro Caio Junqueira e também os nossos analistas vão se revezar nos nossos quadradinhos porque, claro, a sua participação e o assunto são importantes. Primeira pergunta, foi difícil ali segurar? E uma primeira pergunta A e agora uma primeira pergunta B. O ministro convenceu? Bom, a função do presidente dentro de um debate é procurar mediar. Sim. E dar vez e voz para qualquer corrente que, porventura, por ali possa se manifestar. A gente tentou, e eu acho que a gente conseguiu, seguir a sessão a bom termo. Houve realmente momentos assim mais acalorados, mas a gente soube trazer para a neutralidade e, principalmente, na tentativa de focar naquilo que foi o tema principal do convite aceito que foi pelo ministro Ernesto, para que ele ali pudesse desenvolver o motivo da visita do secretário norte-americano Mike Pompeo. A gente tem claro que se essa condução não fosse da forma de botar panos quentes para poder acalmar os ânimos, com certeza ia ter uma situação realmente que iria ser prejudicial a todo o contexto pelo qual foi idealizada essa reunião. Em relação a essa questão, essas questões, quando elas chegam nesse termo, elas se politizam. Então, o lado da esquerda acha que não adiantou de nada o ministro Ernesto ter falado o que ele falou, o lado da direita acha que ele foi convincente e que ele acabou por esclarecer toda a questão. A nós, como presidente que assistiu todo o debate, ponderou, participou de todas as discussões, eu entendo assim uma coisa muito clara. O ministro não se furtou de responder a qualquer questionamento. Saiu do tema, falou sobre essa questão relativa a esse embate político, falou da indicação anteriormente lá atrás do deputado Eduardo Bolsonaro, falou sobre queimada, sobre desmatamento. Então, quando a gente vê que uma situação como essa, dentro de uma comissão, assim, essencialmente técnica, acaba esvarindo o debate para outras áreas, eu digo a você que foi muito produtiva a participação dele lá. Foram 4 horas e meia ininterruptas de perguntas, de embates, de réplica, de tréplica. E isso precisa ser enaltecido, porque existem outros convites que senadores fizeram a ministros que até hoje não foram respondidos. Senador, alguns senadores, principalmente da oposição, estão colocando a necessidade de uma nova convocação, de uma nova presença do ministro Ernesto Araújo na comissão que o senhor preside. O senhor vê essa necessidade ou o senhor considera que o assunto já está esgotado? Olha, não chegou nenhuma demanda para mim em relação a essa questão, mas se porventura chegar, eu penso que o ministro não se furtará em lá comparecer, porque de todas as outras as vezes que precisou da presença dele para esclarecer qualquer ponto, ele sempre esteve à disposição. Eu entendo que esse assunto já esgotou. Eu acho que não há necessidade em relação a esse assunto, se bem que ali tiveram vários assuntos que podem ter vários desdobramentos. E eu não posso imaginar o que passa na cabeça de cada senador, ainda mais quando se politiza alguma coisa. Thaís Arbex, sua pergunta. Boa noite, senador. Eu vou fugir do tema também. Vou perguntar sobre um assunto que também teve repercussão hoje, que é a reeleição no Congresso. Quero saber qual é a posição do senhor, se o senhor apoia uma recondução do presidente Davi Alcolumbre e como o senhor vê esse clima internamente no Senado.
Essa é uma questão que já judicializou, né? Existe aí um questionamento feito pelo PTB a respeito dessa questão e haverá de ter uma resposta em relação a esse assunto. Existem reeleições para cargos de executivo. Prefeito pode se reeleger, presidente pode se reeleger, governador pode se reeleger. Eu já fui presidente de Câmara Municipal, que é um órgão legislativo, como é a Câmara Federal, como é o Senado da República. E como que a gente se sente quando preside uma instituição legislativa? Você acaba sendo o executivo do Poder Legislativo. Então, eu sou a favor da reeleição e entendo que essa é uma prerrogativa legítima em um país democrático que se tem reeleição. E reeleição é muito simples. Se aquele que pleiteia a reeleição desempenhou um bom mandato, conquistou a confiança dos seus pares ou mesmo da população, ele vai ser reeleito. Se não confiou, se não conseguiu a confiança dos pares e não gerou confiança na população, ele não vai ser reeleito, tira ele e bota outro no lugar. Isso chama-se democracia. Fernando Molica, a sua pergunta? Senador, boa noite. Também vou mudar de assunto. A gente há pouco falou sobre a questão do orçamento e também da relatoria da PEC do Pacto Emergencial, melhor, do Pacto Federativo, desculpe, misturei o nome aqui de duas PECs. Essas PECs estão entre aquelas três que foram enviadas, Emergencial, Pacto Federativo, estão entre aquelas três que foram enviadas no ano passado, novembro do ano passado, se não me engano, pelo governo para o Senado. Por que elas ficaram paradas? Há uma dificuldade em se reestudar essa relação da União com os estados e principalmente a questão da desvinculação das verbas, que é esse nome, a palavra é meio complicada, mas basicamente que o foco seria principalmente nas despesas obrigatórias para saúde e educação. O senhor acha que há possibilidade de se retirar essa vinculação de verbas obrigatórias da Constituição, senador? Isso eu já não concordo. Eu que já fui executivo também, eu fui prefeito de Campo Grande por 8 anos, eu entendo que é essencial que se possa ter um mínimo de investimento na área da saúde e na área da educação, que são os dois pilares que sustentam o desenvolvimento social de um povo. Então, isso para mim é algo que é cláusula que não se mexe. Esse é o meu entendimento. Porque se você deixar isso solto, muito se vai querer desvirtuar a obrigatoriedade de investimento nesses setores para poder investir em outros, o que eu não concordo. Saúde e educação, na minha avaliação, devem ser sempre priorizados. Agora o Yuri Pita participa do nosso mosaico com a pergunta para o senhor. Yuri. Obrigado, Mona Lisa. Entrei no lugar da Thais Arbex, eu vou voltar para o assunto que ela colocou. Senador, boa noite mais uma vez. Ainda sobre essa questão da recondução ou não do presidente Davi Alcolumbre no Senado. O senhor disse que dentro do nosso sistema seria possível isso. Mas como seria possível isso com as atuais normativas e resoluções e regimento do Senado? O senhor acredita que será necessário mexer no regimento do Senado para daí sim ter a possibilidade de reeleição do presidente Davi Alcolumbre, ou não é preciso fazer nenhuma modificação desde que o Supremo decida que é uma decisão interna do próprio Senado? Boa noite mais uma vez, senador. Bom, primeiro é bom que o telespectador saiba que já existe uma precedência nesse sentido. Não é nenhuma novidade, não é nenhuma situação que foi inventada agora para poder reconduzir esse ou aquele. Segundo, caso haja alguma interpretação no sentido de ter que apreciar uma proposta de emenda constitucional, a Casa está ali para poder fazer isso. Se houver um entendimento que se tenha que fazer isso, eu não tenho dúvidas de que nós não vamos fugir desse enfrentamento e vamos colocar essa questão para discussão e para o debate. Senador Nelsinho Trade, muito obrigada por esse tempo aqui conosco, muito obrigada de estar na nossa sede, espero que o cafezinho esteja bom e venha uma próxima vez conversar com a gente. Boa noite ao senhor. Eu que agradeço, Mona Lisa. Antes de entrar no estúdio, eu já tomei um chá de camomila, agora eu vou tomar outro, porque
Boa. Não é brincadeira o que a gente passou nessa semana. 32 embaixadores sabatinados, votados e mais essa sessão de hoje, de quinta-feira. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigada, então eu espero que o chazinho da firma esteja ótimo mais uma vez. Até a próxima, senadora, obrigada. Gente, hora de uma pausa rapidinha aqui.